Oi, gente, sejam muito bem-vindos à Biblioteca Viajante. Meu nome é Bianca e hoje eu vou estar falando sobre uma dupla de livros que eu li essa semana, que é um seguido do outro, que é o Assombrando Adeline e Caçando Adeline. São dois romances estilo dark, então eles são mais pesados, né? Então é recomendado para pessoas mais velhas e que não teriam tantos problemas com os temas abordados dentro da história. Então, se você tem problema com um tema sensível, esse livro não é pra você, porque ele aborda bastante coisa, assim, né? Mais pesada mesmo. Ele é bem mais ou menos na mesma vibe de Boa Noite, Verônica, porque ele fala, né, sobre esses temas. Mas vamos lá pra eu falar um pouquinho sobre o livro pra vocês. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o Assombrando Adeline, que é o primeiro livro da dupla. Ele termina num plot twist e em aberto pro segundo livro. Então, se você, como eu, não consegue lidar muito com esses finais em abertos e não vai conseguir esperar, é legal já ter os dois engatilhados, que eu li no Kindle. Então, eu já terminei o primeiro e comecei o segundo. O primeiro livro, ele aborda muitos temas pesados, como os temas de tráfico de mulheres. Ele fala sobre. Tem bastante cena de tortura. É um livro pesado, realmente. Eu recomendaria mais pra, tipo assim, 18 anos pra frente. Ou, tipo assim, é quem tá mais maduro, né, em relação a, tipo, consegue lidar bem com essas coisas e não, tipo, ter pesadelos, não ficar se sentindo mal. E consegue aproveitar bem a história, porque é uma história muito interessante. Mas, bom, vamos pra história. A história começa com o Zaid. Na verdade, começa com a Adeline falando que ela tá sendo stalkeada. Só que ela não sabe se tá sendo stalkeada ou se são os espíritos da casa, porque a casa que ela mora tem espíritos, e daí ela começa a falar um pouco sobre a casa. Ela descreve que é a casa onde sua bisa morava e a avó dela cresceu, mas a mãe dela levou ela embora da casa quando mais velha, a Adeline, e a Adeline, quando a avó morreu, ganhou a casa. Então, quando ela fez 18, ela foi embora da casa da mãe e foi morar na mansão. Dá a entender que a mansão é bem no meio do nada, tem muitas árvores em volta, ninguém conseguiria escutar o que tá acontecendo dentro da casa. E pelas instruções do livro, é uma casa bem bonita. Aí, Adeline é uma autora, então ela é convidada para fazer o lançamento do seu livro e fazer autógrafos nas edições dos fãs. Então ela vai lá e começa a autografar, só que ela tem muita vergonha. Aí ela percebe de canto de olho um cara encarando ela, né? Ele tem um olho azul e o outro branco, e ele tem uma grande cicatriz cobrindo o olho branco. Não é branco, é um azul mais claro e o outro é um marrom quase preto. E daí ela percebe ele, ela olha e volta pro que tá acontecendo. E quando ela olha de novo, o cara desapareceu. Aí acaba o capítulo, passa pro Zaid e começa a contar o lado de vista dele. O lado de vista dele é que ele tava trabalhando, né? Que ele trabalha tentando desmontar esse cartel de tráfico de mulheres. E daí ele tava com um cara, matou o cara e foi passear pra tentar relaxar e viu, deu de cara com ela e se apaixonou. Aí nisso que ele se apaixonou, ele começou a stalkear ela, começou a ir na casa dela, mandar flores. Ele mandava rosas sem os espinhos, em específico sem os espinhos. Aí a história vai desenrolando os dois. O livro tem cenas, assim, bem feias mesmo. O primeiro, eu não recomendaria tanto pra quem não gosta de tanto de dark romance, mas ainda quer ler um pouco sobre a história. Ele acaba num gancho que é a Adeline, desde a metade do livro mais ou menos, eles explicam que o pessoal que faz o tráfico tá atrás dela, mas o Zayd deixa um monte de gente tentando proteger ela, só que ela vai embora pra tentar ajudar uma amiga e ela é pega no caminho. E daí acaba aí o livro. Aí eu comecei a ler o segundo. O segundo tem mais cenas, só que ele é mais numa vibe. Eu não sei se Boa Noite Verônica, porque eu não assisti direito de série, eu assisti tipo 2, 3 episódios do lado da minha mãe. Mas é mais ou menos nessa vibe. Porque os 16 primeiros capítulos são 43 nos dois, mais ou menos. Acho que é isso, mais ou menos 43 capítulos por cada livro. Os primeiros 16 capítulos, a Adeline e o Zayd estão longe um do outro. Ela tá presa numa casa, sendo preparada para ser vendida. E ele tá caçando ela pra todos os lados, matando todo mundo que tá pela frente, que tenta impedir ele de encontrar ela. Essas cenas, assim, tipo, dele procurando ela e ela na casa são, né, bem emocionantes,
porque tem cenas muito pesadas dela dentro da casa, das coisas que ela sofre lá dentro. E daí, entre os capítulos, tem, tipo, páginas de diário. Porque no primeiro livro, a bisavó dela tinha um stalker, e ela se apaixonou pelo stalker, só que ela morreu. Então, a Adelaide tenta usar a história da bisavó como desculpa pra não se apaixonar pelo Zaid, porque ela acha que ela morreu por conta do stalker. Mas, no decorrer do livro, eles revelam que não foi o stalker que matou ela. No segundo livro, os primeiros capítulos são o diário de uma garotinha chamada Molly, que estava dentro da casa que a Adelaide tá. E ela fica escrevendo que ela achou um jeito de escapar, que ela tá tentando desenvolver um jeito de fugir da casa. E daí a Adelaide não sabe o que aconteceu com ela até certo ponto, porque o diário acaba e ela começa a escrever no diário para tentar superar os seus próprios traumas. Então ela toda noite escreve igual a bisavó dela fazia. Ela escreve tudo o que tá acontecendo, tudo que aconteceu no dia com ela e ela começa a tentar entender um jeito de fugir da casa. Quando ela finalmente consegue fugir da casa, ela pergunta pra mulher que pegou ela, que sequestrou ela, porque sim, o grande plot twist do primeiro livro é que a dona, tipo, de toda essa network que faz tráfico é uma mulher, esposa de um cara que tava trabalhando dentro do negócio. É um negócio muito doido, tem que ler o livro pra entender. Mas eles ficam o livro inteiro tentando desmontar tudo esse negócio, os próximos, do 17 a 43, eles tentando acabar com isso. E é muito legal porque, tipo assim, no segundo livro primeiro livro a gente acompanha ela aceitando que ela gosta do Zaid e que ela pode gostar dele, mesmo ele sendo stalker dela. E no segundo livro a gente acompanha ela superando o próprio trauma da forma dela, que ela aprende, tipo assim, a se defender, ela quer lutar contra o problema que ela foi parte. Então, ela aprende a lutar, ela aprende a se defender, ela aprende muitas coisas. É bem mais legal. Eu gostei mais do segundo do que do primeiro. Na minha opinião, é mais legal. E daí ela vai aprendendo a se defender e eles no final acabam conseguindo, né, realizar o que eles queriam, que é... Eles não destroem tudo, porque é muito difícil, mas o livro acaba com eles tendo matado a pessoa principal, que era do livro anterior. Então eles conseguiram uma vingança pelo que aconteceu com ela, conseguiram tirar, tipo, a líder de tudo, e o livro acaba, tipo assim, meio de boa. Ela vai casar com o Zaid e acaba meio assim, ele deixa meio em aberto o resto da história, porque são só dois. Mas ainda assim é muito legal, mas tem que ler com cuidado, porque assim, se não consegue lidar com o que tá falando dentro do livro, não recomendo. Eu já tava querendo ler há muito tempo, então já sabia o que tinha, já tinha uma noção do que tava acontecendo dentro da história. Tem que pesquisar direito, tem que dar uma olhada, ver se vai conseguir ler o livro, ler a história e conseguir discernir a realidade da história. Porque tem muitas coisas lá que realmente acontecem, mas não pode, né, você trazer o trauma da personagem Adelaide pra você. Então tem que ter bastante responsabilidade na hora de ler o livro. Tem que ver a idade, né, pra ler. Eu recomendaria, tipo, 18 anos pra frente. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado. Caçando Adeline e Assombrando Adeline são muito legais. São dois livros muito bons. São dark romance, então, sim, realmente, a personagem você vai ler. Se você, assim, gosta de um romance mais bonitinho, tipo um Hipótese do Amor, ou Minha Vida Fora de Série, você vai ler Caçando e Assombrando Adeline e vai ficar, menina, você é louca, vai pra polícia, faz alguma coisa, prende esse cara. Mas, se você tem interesse mais ou menos nessa área, assim, tipo, de dark romance, você vai gostar, porque ele é muito legalzinho, apesar de ser bem pesada a história. Mas é isso, não esquece de curtir, comentar e se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Eu espero que tenham gostado desses livros. Eles são um pouquinho mais, né, dark, mas essa aqui é a capa dos dois, então, assim, faz sentido. Muita gente, meus amigos, pelo menos, conheciam como o livro da Caveira e da Rosa. Aí eu fui explicar a história pra eles e ficaram, meu Deus, que loucura. Sim, eu recomendaria mais o segundo, pra quem não gosta tanto de Dark, porque ele tem mais, tipo, só a vibe meio Boa Noite, Verônica, mas o primeiro também é muito legal pra você ver o desenrolar da história da Adeline e do Zaid.